Fala, Ter, tudo certo contigo? Daniel Gonçalves na área aqui do Caminho do Trader, espero que esteja tudo bem aí com você. E o vídeo de hoje é dedicado às médias móveis. Nós vamos falar bastante sobre médias móveis hoje. Qual o segredo aí de usar médias móveis, como usar elas para identificar tendências corretamente e como não utilizar as médias móveis. Então fica no vídeo até o final comigo que eu tenho certeza que você vai aprender muito aí sobre médias móveis nesse vídeo. Beleza? Bora lá! Bem, primeiro ponto que eu queria falar aqui sobre médias móveis é a questão desse mito aí de cruzamento de médias móveis. Muita gente, eu percebo muito amador caindo nesse problema. As pessoas elas ficam muito tentando otimizar a estratégia de trading, ficam tentando ali descobrir qual é a melhor forma, qual a melhor combinação. Será que é média simples com média exponencial? Será que é cruzamento da 10 com a 40, da 50 com a 200, da 5 com a 20? Fica ali tentando assim infinitamente otimizar médias móveis para descobrir qual o cruzamento perfeito, qual o sinal mágico aí que vai sempre funcionar e dar dinheiro para o trader. Mas não é bem assim que funciona o uso das médias móveis. A gente precisa entender que isso é um mito. Na verdade, as médias móveis têm que ser usadas de outra forma. Eu sempre falo aí para os meus alunos que quando você coloca um indicador no seu gráfico, você precisa realmente entender para que serve aquele indicador. Qual é a real finalidade dele? Por que eu digo isso? Porque eu vejo muita gente usando indicador, simplesmente colocando aí no gráfico indicador, e lá no fundo, se você pergunta para a pessoa, mas para que serve esse indicador? Qual é a função dele? A pessoa não sabe responder, porque simplesmente ela está procurando ali uma solução mágica para ganhar dinheiro. Então, enquanto você não entender exatamente para que serve o indicador, não coloque ele no seu gráfico. Entenda para que serve. E as médias móveis, né, que é o assunto desse vídeo, entenda que a média móvel é um dos indicadores mais simples que tem na análise técnica. Elas são usadas para filtrar e suavizar tendências. A gente quer tirar ruído, a gente quer eliminar ruído. Como é que a gente faz isso? Justamente tentando entender qual a direção do preço, o que ele está fazendo. Mesmo com os sobes e desces do preço, né, formação volátil que ele cria no gráfico, se eu fosse olhar aquele preço de uma forma suave, assim, né, fluida, para onde que ele está indo? Ele está indo para cima, para baixo? Aí que entra o poder das médias móveis. Então, primeira crença que a gente tem que quebrar aqui nesse vídeo, parar de achar que média móvel é feita para ficar procurando cruzamento, como se fosse uma coisa mecânica, que você fica cruza para cima eu compro, cruza para baixo eu vendo e assim vai. Não é para isso que serve a média móvel. Se você opera a média móvel desse jeito, pode ter certeza que você deve estar tendo resultados bem medíocres aí com médias móveis. Por que resultados medíocres? Porque, entenda uma coisa, o mercado, ele muda, ele se adapta. Então, às vezes você vai ter um mercado de alta, às vezes vai ter um mercado lateral, que a gente chama de chop market, às vezes vai ter um mercado de queda, e às vezes o próprio preço do ativo vai estar muito volátil, vai estar muito mais fluido. A média vai estar sempre tentando se adaptar a isso, fazendo que muitas vezes cruzamentos parem de funcionar. Então, às vezes, quando o mercado está bom, ele pode até funcionar o cruzamento, mas quando o mercado muda, você vai começar a ter uma série enorme de stops. Vai ver que o seu losing streak vai aumentar pra caramba, e isso vai deteriorar seu resultado. Por isso que eu digo, não vamos mais usar a média móvel assim, ok? Entenda uma coisa, uma vez que você tem uma média móvel subindo, ela já está te dizendo que você tem um contexto de alta ali. A mesma coisa para baixo, quando a média está caindo, a gente tem um contexto de baixa no gráfico. Outra coisa que eu vejo muita gente caindo no problema é qual tipo de média que eu uso. Será que eu uso a simples, a exponencial, ponderada, enfim, aquelas mais exóticas, né? As pessoas ficam muito tentando trocar de média incessantemente, tentando de novo achar o santo grau nas médias, né? A forma mágica de operar médias. Na verdade é que a média, tanto faz se você usa uma simples, uma exponencial, não é isso o mais importante. O mais importante é você descobrir qual que você acredita que funciona melhor no seu operacional. Bem, então vamos entender aí a diferença aí das médias, né? Simples, exponencial. Na verdade, o que muda é só o cálculo delas, tá? Então a simples, por exemplo, ela dá o mesmo peso para cada candle do cálculo que ela vai fazer e tira a média desses candles. Então, se você tem, por exemplo, 10 candles, ela vai pegar esses últimos 10 candles e vai tirar uma média do valor desses 10 candles para dizer qual é o valor da média. Já na exponencial, você está pegando os mesmos 10 candles e existe um peso maior nos últimos candles para dizer que candles mais recentes são mais importantes, tá? Tá na fórmula da média exponencial. Então, no final das contas, esses cálculos, o que você mais tem que entender é qual é a média que funciona para você aí no seu dia a dia, quando você está operando. Qual você se identifica mais? Qual tem a ver mais com a sua personalidade? Essa é a pergunta. Não se preocupar se uma é melhor que a outra, não vai ser isso que vai te dar a resposta, ok? Mas qual, no final das contas, se encaixa mais com o seu perfil? Agora nós vamos para o gráfico, eu vou te mostrar um pouco como é que as médias móveis funcionam. Bem, então vamos lá. Se a gente olha aqui, por exemplo, nesse gráfico aqui da Klabin, a gente olhar as médias de 20 e 200. No caso, eu estou usando aqui exponencial, tá? Mas é só por via de explicação aqui.
Então, por exemplo, se você olhar as médias, quando o mercado ou o próprio ativo está de lado, pode ver que muitas vezes, como eu falei, você vai ter cruzamentos de médias. Então você, por exemplo, no caso dos cruzamentos, que eu disse que não é a melhor opção, você ter entrado aqui, saído aqui, entrado aqui novamente, saído aqui, entrado, saído aqui, entrado, saído. Olha só quantos cruzamentos onde faz com que você não tenha um bom resultado, né? O preço ele simplesmente fica perdido, né? Ele sobe, desce, não sai do lugar e aqui você só vai tomando stop. Por isso que eu falo, a gente tem que entender que média móvel, como eu disse, né? A gente tem que olhar como uma forma de olhar para que lado que o preço está indo. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, uma média de 20 subindo e uma média de 200 também alinhadas e subindo, o que a gente entende aqui? A gente entende que o preço está em tendência de alta tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Ou seja, a gente entende que os players que estão operando esse preço no curto prazo estão acreditando na tendência de alta. Okay? E a gente também sabe que as pessoas que estão investindo nesse papel, ou seja, acreditam no longo prazo, também nesse momento estão acreditando na tendência de alta. Até que em algum momento aqui existe uma falta de concordância e o preço começa a entrar em consolidação, né? Perceba que é a mesma coisa se a gente olhar outros momentos aqui do gráfico. Ó. Aqui, por exemplo, tanto o curto prazo quanto o longo prazo acreditam que o preço está caindo. Então, é justamente isso que cria tendência no mercado. E é isso que nós, como traders, queremos, encontrar tendências, ok? Então, olha como você, quando olha para a média por esse ângulo, você não fica mais querendo entender cruzamento. Você quer entender o seguinte, então o preço abaixo das duas, eu tenho convicção de que ele tende a continuar caindo. O preço acima das duas, eu tenho a convicção que o preço tende a continuar subindo. É assim que a gente olha para médias móveis. Lembrando que médias móveis também servem como suporte e resistência dinâmicos. Então, por exemplo, a gente não tem só aquelas linhas, né, de suporte e resistência traçadas no gráfico, mas o próprio indicador em si, ele também serve para ajudar a gente a identificar suportes e resistências. Então, por exemplo, olha só que interessante. Quando o preço ficou abaixo dessas duas médias, cada vez que ele voltava aqui na média menor, ela virou uma resistência para o preço. Ele foi lá e caiu de novo. Aí ele tentou recuperar, sentiu novamente a média, caiu de novo. Até que em algum momento ele conseguiu vencer essa média de curto prazo e começar a subir. Mas perceba que a própria média serve como uma resistência ou um suporte. Então isso é uma informação muito útil para a gente que opera tendências, para saber pontos, por exemplo, onde o preço toca na média e volta a cair. Outra coisa muito importante, só reforçando aqui no vídeo, quando a gente tem alinhamento de médias, a gente tem uma força em relação àquele contexto. Então, por exemplo, uma coisa é eu saber que a média de 20 está subindo junto com o preço. Outra coisa é eu saber que a 20 está acima da 200 e as duas estão subindo junto com o preço. Ou seja, ou também vice-versa, para baixo, né? A gente saber que o preço está caindo e as médias estão alinhadas caindo também. Isso dá uma força maior na tendência. Ou seja, eu não tenho só uma tendência de curto prazo no preço. Eu tenho uma tendência de longo prazo também no preço caindo. Olha que informação importante que a gente tem para poder operar. Entenda que isso aumenta a sua confiança. Quando você sabe que você tem mais de uma média, as 2 ou 3 médias trabalhando juntas, é como se fosse literalmente um time que está trabalhando junto naquela direção. Então você tem a menor, a maior, enfim, ou até uma média que você possa usar aqui também, todas elas falando a mesma língua. Isso aumenta ainda mais a sua confiança no trade. Bem, então qual que é a conclusão desse vídeo que eu queria deixar para você? Entender que a média móvel ela é um dos indicadores mais poderosos que tem na análise técnica. Às vezes eu vejo pessoas usando indicadores extremamente complexos, difíceis de entender, com uma matemática por trás muito complexa, e às vezes você não precisa de nada disso, você precisa de coisas simples. Lembre-se, eu já disse em outros vídeos, a simplicidade funciona muito bem. Você precisa acreditar em coisas simples. Não tem nada mais simples do que usar médias móveis e o próprio preço. Então entenda de uma vez, a média móvel a gente usa para filtrar o preço, para identificar suportes e resistências dinâmicos, e ela também pode ser usada até na gestão de risco, como trailing stop, ou seja, um ponto inteligente para colocar seu stop. Ela é multiuso a média, basta você usar da forma correta. Uma coisa que eu gosto muito das médias móveis é que elas te afastam de ilusões. Você começa a usar indicadores simples e começa a olhar o preço de uma forma bem realista, como ele realmente está se comportando. Essa é uma forte utilidade das médias móveis, saber para que lado que o preço está indo e evitar cair em ruídos, por exemplo, que o preço forma. E só mais um detalhe, eu tenho meu link aqui embaixo na descrição da minha mentoria, onde eu te ajudo com toda essa parte. Se você está montando sua estratégia, está com alguma dúvida, alguma dificuldade de montar
o seu operacional, pode contar comigo, entender mais essa parte de médias móveis, como usá-las corretamente. Enfim, eu te dou toda essa riqueza de detalhes na minha mentoria. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Pode ficar à vontade para me chamar que eu vou ter um prazer enorme de te ajudar com isso, beleza? Bem, se esse vídeo te ajudou a entender mais aí sobre as médias móveis, como usá-la da forma correta, tirar essa ideia aí de uma vez por todas de cruzamento de médias, deixa aí seu like, por favor, que ajuda bastante a gente continuar criando conteúdo. Comenta aí embaixo o que você achou, se você usa médias móveis, se você não usa médias móveis no seu operacional. Compartilha também esse vídeo com algum amigo que está precisando entender essa parte de médias móveis. E é isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!